do Rio Azul. Aleluia. Se assente em nome de Jesus. Aleluia. Muito bom estar na casa do Senhor. Queria trazer uma palavra de Deus no seu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 24. Tô doidinho para poder pregar para vocês. Trazer uma palavra rema para o seu coração. João capítulo 12, versículo 24. Quem encontrar, diga glória a Deus aí, aleluia. Deus é bom. Queria que você ouvisse o que eu tenho para passar para você nessa noite e guardasse essa orientação no seu coração. Então talvez o que eu vou te falar pode transformar a sua forma de pensar e enxergar. Então eu queria que você abrisse o seu coração, o seu espírito, para receber de Deus uma orientação através da palavra de Deus. Todo mundo encontrou? Ô Pedrão, joga para mim, por favor, esse texto lá. João capítulo 12, Evangelho segundo João capítulo 12, versículo de número 24. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você vê a palavra repetida duas vezes, tipo essa, em verdade, fala comigo, em verdade, não significa que as outras palavras não foram ditas abaixo de verdade. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Mas quando você vê assim na Bíblia assim, ó, em verdade, é como se o autor da escrita desse texto, geralmente são frases voltadas de Jesus, ele esteja dando uma ênfase maior, dizendo, olha, dê uma atenção maior ao que eu vou dizer aqui. Então toda vez que você lê em verdade, enxergue com esses olhos. É como se Jesus estivesse dizendo, quando ele escreve isso, te chamando a atenção para que você perceba o que ele vai dizer, que contém um conteúdo muito profundo. Por isso ele fala, olha, em verdade e em verdade. E o texto diz o seguinte, em verdade, mais forte, em verdade, vos digo que se o grão de trigo, ele caindo na terra, ele não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Então Jesus pega uma parábola aqui em João e vai dizer o seguinte, em verdade, com muita verdade, vou dizer uma coisa para vocês, se o grão de trigo, ele estiver sobre a terra, e ele não morrer, ele permanecerá sozinho. É preciso que ele morra para que outros feixos de trigo possa nascer. Então está aqui o trigo aqui. Para que esse trigo aqui possa gerar outros trigos, ele precisa o quê? Morrer. Morrendo, essas bagezinhas aqui, com o vento vai ser jogado para lá. E ao redor dele nascerá outros feixos de trigo. Aí Jesus diz o seguinte, olha, o trigo que não morre, ele acaba ficando sozinho, porque é através desse ramo aqui que as sementes serão jogadas, e através das sementes outros feixos de trigo nascerão. O que eu queria pensar com vocês nessa noite, com base nesse texto, que parece um pouco estranho quando se trata da morte, né? Só que a figura da morte aqui não é da morte humana, mas sim de uma morte que gera vida, de uma morte que gera transformação, de uma morte que dá vida para outras coisas acontecerem. E eu queria trabalhar com vocês com base nisso, em cima desse texto, e vou usar apenas um texto para que possamos aprender alguma coisa aqui. Então o que acontece? Fala assim comigo, toda mudança, mais forte, toda mudança, ela é feita em cima da morte. Esquisito, né? Mas toda mudança, ela é feita em cima da base que seria a morte. Toda mudança de comportamento, toda mudança de atitude,
ela é feita em cima de uma morte. Pode ser uma morte intelectual, pode ser uma morte espiritual, mas entendemos que a morte faz com que a mudança possa acontecer de forma veemente, de forma palpável. Foi por causa da morte de grandes homens que grandes coisas aconteceram, inclusive no Brasil. Aquela morte outrora trouxe uma tristeza para determinadas pessoas, mas aquela morte trouxe uma mudança de muita coisa. Foi através do direcionamento de pessoas que muita coisa foi mudada. Então a morte em si, ela faz com que a mudança possa acontecer. Quando se trata de morte aqui, eu quero enfatizar não da morte física, amém? Amém? Mas da morte em outras áreas da vida. Por exemplo, você pega um aparelho de telefone. Para que esse aparelho de telefone chegasse a ser essa versão, né, teve outras versões que fez com que ele chegasse aqui. Você pega, por exemplo, para você ver a questão da Bíblia Sagrada. Esse material aqui. Para esse tipo de versão acontecer, houve um começo. Até mesmo em relação às traduções da escrita da Bíblia. Você pega o ser humano ele funciona como um copo vazio. Nós somos como um copo vazio. E através da idade, do avanço, do crescimento, porque quanto mais tempo você avança, mais perto da morte você está, sim ou não? Sim ou não? Você nasce, e quanto mais o tempo vai passando, mais próximo da morte você fica. O ser humano, ele nasce de forma vazia. E ele vai adquirindo conhecimento ao longo da jornada. Com 4 anos de idade, seu pensamento é um. Com 10 anos de idade, seu pensamento é outro. Com 15 anos de idade, as suas ambições começam a mudar. Com 20 anos de idade, você já começa a querer pensar em casa, construir família. O tempo vai fazendo com que a mudança aconteça. E toda mudança ela é feita acima de um tipo de morte, de um tipo de abandono. Presta bem atenção no que eu estou dizendo aqui. O grande problema das pessoas, eu falo de forma geral, é que elas querem conquistar grandes coisas, mas não quer matar aquilo que precisa ficar para trás. Você quer criar novos hábitos, mas não quer matar aquilo que é hábitos antigos. Nós queremos conquistar grandes coisas, mas não queremos mudar a nossa configuração. Logo se torna impossível desfrutar daquilo que é novo, porque o velho sempre permanece. Quem está me entendendo agora? Começou a fazer sentido? Você não consegue viver o eu seu, a sua versão, hoje, se o drive da versão antiga continua instalado. Você precisa modificar esse sistema na sua cabeça. Você pega um computador, ele cabe quantos tipos de arquivo lá, de versões? Uma versão só. Ou é aquela versão do Windows 98 bem antiga, né, travando? Ou qual versão está agora? Vocês não sabem, não? Vocês estão... Versão 11. Cabe as duas da mesma máquina? Cabe não. Porque o tempo obriga a evolução das coisas. Você não consegue se tornar uma nova criatura em Deus se os seus hábitos, os seus drives continuam ainda instalados da velha criatura. É claro que nós entendemos que o tempo ele vai fazendo com que o processo aconteça, mas você não pode ficar também só dependendo do tempo a vida toda. Quem está me entendendo? Você tem que ir atualizando essas coisas, abandonando práticas antigas. Se outrora a sua linguagem, o palavrão estava embutido o tempo todo, você precisa mudar, porque você tem 4, 5 anos de crente já. Você não perdeu a sua natureza humana, mas a sua linguagem, a sua configuração, ela precisa ser atualizada. Se você tinha medo de escuro quando era pequeno, você está com 25 anos de idade, você já não pode ter mais medo de escuro. Você precisa romper com aquilo que já foi do passado. Então o que acontece?
toda mudança evolutiva de crescimento, ela só começa a fazer sentido quando você assassina ou mata aquilo que era antes. Você sabia que muita gente acaba o casamento por causa dos pais? Vou explicar por quê. Porque na cabeça do sujeito ainda, toda vez que ele briga, que ele arruma uma discussão com seu cônjuge, ele entende que, voltando para a casa do pai, ele será o quê? Aceito. Tem um quartinho guardado para ele lá. Então, na cabeça dele, mesmo que ele esteja agora num relacionamento novo, ele já tem um drive instalado, que mamãe falou com ele um dia, que qualquer coisa que acontecesse, que a mulher desagradasse ele poderia voltar para onde? Para casa e para os braços da mamãe. Toda vez que a oportunidade de briga acontece, situações de desaforo acontecem, o que ele faz? Ele volta à estação antiga de onde ele veio. Não tem como você evoluir, desenvolver, ser um trigo que vai gerar outras vidas, se o tempo todo você fica voltando atrás no passado. Não tem como você desenvolver como pessoa, se a sua mentalidade de comportamento ainda é a de antes. Não tem como você conquistar novos ambientes, se a sua mentalidade ainda não está processando o ambiente novo, por questões de insegurança, por questões de você não dominar aquilo que vai acontecer. Quem está me entendendo essa noite? Para você conseguir acessar o novo, a sua nova fé em Cristo Jesus, você não pode voltar atrás nas coisas que você fazia antes e acreditava antes. Quando você se torna um crente em Cristo Jesus, a palavra crente é aquele que crê, que acredita. Você não pode ter mais um amuleto, um patuá debaixo debaixo da sua cama, uns pés de coelho. Por quê? Porque a sua mentalidade agora é o quê? É uma nova mentalidade, é uma nova configuração. Você foi convertido, e a palavra convertido implica mudança. Quem está me entendendo? Então essas coisas precisam estar claras na nossa mente, tanto na parte espiritual, tanto na parte emocional. A gente precisa matar o que eu fui ontem. Se eu era uma pessoa estúpida no meu comportamento, na minha ignorância, e eu quero concluir chegando a lugares maiores, eu não posso continuar com o mesmo drive da ignorância de antes não, porque agora eu vou lidar com pessoas, eu vou assumir cargos importantes. Quem está me entendendo? Você não consegue manter dois tipos de comportamentos, a não ser que você sofre de algum tipo de psicopatia. Fora isso, você precisa ser uma pessoa que mantém os hábitos da atualidade, não do passado. E aí entra um detalhe interessante. Por que muitas pessoas não conseguem a superação? Por que muitas pessoas não conseguem alcançar êxito no que fazem? Porque querem desfrutar do agora, mas a mentalidade ainda é do passado, do que já se passou, e aí não consegue obter êxito tendo a superação. Outro ponto importante, fala assim comigo, o peso, mais forte, o peso da perda, às vezes, é maior que o peso do ganho. Sabe por quê? Porque nós importamos mais com o que nós perdemos do que nós vamos ganhar. Nós importamos muito mais com aquilo que estava sob o nosso domínio do que aquilo que pode ser novo, como a novidade. O peso da perda, às vezes, soa para nós como uma ofensa. O peso da perda, para nós, às vezes, se torna mais pesado que a conquista de algo maior no futuro. E aí o que acontece? Eu não consigo vencer essas coisas. Eu fico patinando como se fosse na lama, querendo viver a atualidade, querendo desfrutar das coisas novas, mas a mentalidade ainda é arcaica. Ou seja, não sofreu uma transformação. Imagina esse copo aqui, presta atenção para mim. Vamos dividir esse copo no meio. Esse lado de cá seria a sua versão anterior. E esse lado de cá seria a sua versão atual.
a versão que você está. Os problemas que você sofreu, as conquistas que você sofreu desse lado de cá, está na onde? No lado de cá. Você não consegue transferir nem as perdas e nem os ganhos daqui para cá, porque aqui retrata o que já se passou e aqui retrata o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Grande erro das pessoas é que elas querem sair dessa esfera de cá, ir para essa esfera de cá, sem abrir mão dessa esfera. Deu para entender o que é morte? Para mim alcançar esse lado de cá, eu preciso matar esse outro lado. Porque se eu tento ir para esse lado de cá, sem abandonar esse lado de cá, deixando ele no passado, eu não consigo nem viver aqui e nem viver do lado de cá. Ficou claro agora? E aí o que acontece? Eu fico meio que travado no tempo, acreditando que eu estou vivendo o novo. Só que o novo está acontecendo, que é o presente, o agora, e a minha mente está enraizada naquilo que já se passou. E aí se torna impossível ter um avanço, tanto espiritual, tanto intelectual e até mesmo físico. Por isso que o texto fala: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, ele o quê? Ele não morrer, ele não deixar de ser sua versão. Eu vou ter que acabar com um grão desse aqui. Deixar, aqui está a versão original dele. Quando ele morre, o que ele faz? O que ele faz? Ele perdeu a versão dele. Ficou só o talo. Quem está me entendendo agora? Vocês estão me entendendo? Aí através dessa transformação dele, abandonando, porque isso vai murchar, vai morrer. Aquela semente, ela é sementeira, vai gerar um tanto outro grãos. Um tanto de outros pezinhos desses aqui. Então o que acontece? Eu queria trabalhar com você sobre a questão da mudança. Que tudo muda através da morte. Fala comigo assim: tudo muda através da morte. E eu queria te mostrar alguns pontos que quando eu quero o novo eu, mas ainda eu fico apegado no passado, o que acontece? Fala assim: limitação da minha autenticidade. Quando eu quero um novo eu, mas eu não busco esse novo eu fico apegado ao que se passou, ao passado, eu limito a minha autenticidade, eu limito ser quem eu sou na nova versão. Se você tinha uma prática não cristã, e você passa a servir a Cristo, e ainda a sua configuração mental ainda não mudou, de vez em quando você escapa uma, nossa, esse... Porque a configuração está ainda onde? Ainda no ano passado. Você está num processo de transformação, de vez em quando você solta umas coisas assim. Só que você não pode ficar 10 anos soltando essas coisas assim, ainda mais quando for pregar aqui em cima do altar, soltar isso, porque isso é uma crença sua antiga. Isso era uma versão sua de outrora. Agora é uma versão totalmente diferente. Quem está me entendendo esse negócio aqui? Então olha aqui, quando você fica apegado ao seu antigo eu, você tem medo de andar na rua e pisar numa linha e sua mãe passar mal em casa, o chinelo ficar virado, você fica cheio dessas manias. Quem aqui tinha essa mania antigamente, pisou numa linha, tem que andar pisando fora da linha? Deixa eu ver só, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, deixa eu ver quem tinha isso aqui também. Levanta a mão para ver. Vocês não tinham, só eu tenho isso aqui só. Pisou numa linha, meu Deus do céu, que dá um aperto no coração. Chegava em casa, viu um chinelo virado, passou debaixo da escada, pronto. Entrou pela porta da frente, saiu pela porta de trás, pronto. Estabeleceu uma maldição na cabeça. Então isso é o quê? São crenças antigas. E a crença é tão forte que você pode não concordar comigo, mas eu te provo na história. Até hoje as pessoas têm medo de comer manga com leite, medo de passar mal. Não sei se você sabe que na história, essa era uma forma dos patronos não deixarem os escravos tomar leite. Criou uma mentira, criou algo fictício, então eles não conseguiam roubar manga e nem tomar leite junto, porque na cabeça deles aquilo ali fazia uma indigestão muito grande. E até hoje tem gente que acredita em quê? Nisso. Por quê? Não abandonou o passado, permanece ainda preso no passado.
Quando eu fico preso no passado, irmãos, eu não consigo viver a autenticidade da vida. Fala para o seu irmão do lado assim: eu mudei para melhor. Eu mudei. E a minha mudança às vezes pode te agradar ou pode não te agradar. Mas a questão é, quando eu não aceito isso, quando eu não aceito a minha autenticidade, ser autêntico nas minhas ações, o que acontece é que eu fico preso naquilo que já aconteceu. O tempo, ele te obriga a ter novas mudanças, a ter novos hábitos. O tempo, ele faz com que você faça conexões diferentes, pensamentos diferentes. O tempo te obriga a essas coisas. Quando você é solteiro, você pensa de uma forma. Acredito que quando você tem um filho, você pensa de outra forma. Quem é pai, talvez vai me entender o que eu quero dizer. Por quê? Porque essa mudança rotineira, essa mudança, faz com que você altere algumas coisas dentro de você. E quando você não altera isso dentro de você, a sua mentalidade fica no passado. Eu fiz um corte esses dias para trás, que esse corte deu o que falar. Eu dor de cabeça esse corte deu. Foi de um carro rebaixado. Eu acho que vocês viram por esse vídeo aí. Na ministração, o pastor Vinícius estava falando sobre a questão de não cabe nas duas cabeças, a questão de ser uma pessoa evoluída e ficar preso naquilo que é coisa do passado. Por exemplo, aí a ilustração da ideia é: carro rebaixado é um sonho de infância. Ninguém fica adulto com 40 anos e sonha em ter carro rebaixado. Geralmente vem da idade de pequeno e sonha com isso. E aí eu fiz um cortezinho viral sobre isso aí, meu Deus do céu. Queria até matar a gente na internet lá, até assassinar a gente. Porque a gente falou que carro rebaixado não tem como ter os dois com segundo grau completo. Quando a gente fala sobre isso, é a questão de abandono, deu para entender? Da ideia do passado. Você está com 50 anos de idade. E isso acontece muito. Você vai lá na praia, você vai ver umas mulheres com 50 anos de idade, um roupinho de 25. O corpo está todo alterado, mas a configuração mental ainda é a configuração mental de antes. Quem está me entendendo, irmãos? Vocês podem dar um amém aí? Amémzinho fraco. Então o que acontece? Eu preciso entender a importância de, para mim exercer minha autenticidade, ser quem eu sou hoje de verdade, eu tenho que matar o que eu fui ontem. Isso acontece muito na igreja. Eu percebo que as pessoas, com o passar do tempo, elas acreditam que dar testemunho é contar quão terrível você foi no passado. Geralmente você vai ouvir um testemunho de alguém, nunca é sobre edificação. Ó, Deus mudou minha vida no sentido assim, agora eu sou diferente. Não, é sempre mostrando o quão terrível era no passado e agora o quanto está diferente. Isso é o quê? Isso é ficar preso no que já aconteceu. Você tem que contar vitórias, conquistas, amém ou não amém? Coisas que Deus tem feito na sua vida agora. Não é ficar lembrando o que já aconteceu no passado, se era matador, se era brigador. Isso não edifica ninguém, não. Então a primeira coisa que eu entendo é, quando eu não mato essa antiga versão minha, eu não consigo ser autêntico na minha versão. Eu não consigo ser autêntico naquilo que eu penso nos dias atuais. Segunda coisa que eu aprendo com você, que quando eu não assassino o que já passou e vivo hoje, vivo agora, existe uma redução, fala comigo, redução da capacidade de resiliência. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que aguenta pancada. É uma pessoa que aguenta pancada e não modifica a sua forma depreciativa. A pessoa resiliente é alguém que apanha, e ela não perde a sua forma. Ela sempre melhora a sua versão. Por exemplo, na mitologia grega, nós temos a Hidra. A Hidra, quando é arrancada uma cabeça, nasce quantas outras cabeças? 2 cabeças. Ou seja, ela torna um ser maior, mais poderoso. Isso é resiliência. É o ato de você conseguir sofrer uma pancada e não depreciar, mas sim melhorar. Então olha para mim. Quando você fica preso no passado, você não assassina o que já passou, você não é resiliente. Você começa um projeto, você para.
Você ouve uma crítica de alguém e você desanima de ir. Você começa os seus estudos, a sua faculdade, e você abandona. Porque você não é o quê? Resiliente. Você abre um negócio, daqui a pouco, quando dá uma crise, você para, você desanima, você desiste. Porque não há uma resiliência dentro de você. Você começa um projeto, e as pessoas, através de uma fala, desanimam você, a ponto de você desacreditar do projeto que Deus te deu. E olha que muito projeto que você tem, não foi alguém que te disse, não foi Deus que falou com você. Mas aí você prefere abandonar aquilo que Deus disse para você, para acreditar no que um terceiro está falando contra. Então olha para mim, por que isso acontece? Porque você ainda não assassinou o passado. Quando você entender, irmão, que não é um caminho sem volta o que está indo para poder fazer, você não fica tentando voltar atrás. Quem está me entendendo? Por exemplo, servir a Deus, irmão, é um caminho sem volta, pelo menos para mim. Servir a Deus é um caminho sem volta. Eu não posso daqui 3, 4, 5 anos arrepender de servir a Deus e servir a outro Deus, não sou. É um caminho sem volta. Mas se você não matar o passado, daqui a pouco você fica titubeando em pensamentos. E a Bíblia fala sobre isso. Não tem como servir a quantos senhores? A 2 senhores. Porque há de agradar um e há de aborrecer o outro. E a Bíblia vem e fala assim, ó, não pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Ou jorra água doce, ou jorra água amarga. Ou seja, um tem que morrer para um permanecer. Então olha para mim. Você não consegue ser resiliente se você não conseguir matar o que já passou. Você não consegue alcançar a resiliência na sua vida cristã, espiritual, física, mental, se você não abandonar aquilo que já aconteceu. Eu sei que muita gente fica presa ao passado, e o passado é sinônimo de depressão. Quem fica preso ao passado tem o incauto de ficar preso numa situação de depreciação, até mesmo consigo. Então olha para mim. Para alcançar o hoje, para ser resiliente, tem que matar o de ontem. Para alcançar o novo, você precisa apagar a história que já se passou. Por isso que as vitórias, as maiores vitórias, elas ficam registradas em troféus. Não tem uma vitória permanente, eterna. A vitória, o símbolo dela é um troféu, que é só uma memória. É só uma memória. É só para você lembrar do que já aconteceu e do seu potencial para alcançar novas coisas. Quem está me entendendo? Terceiro ponto. Quando você não muda essas coisas dentro de você, você tem dificuldade em adaptar-se às mudanças internas. Fala comigo assim, mudanças internas. Irmão, olha aqui para mim. Você precisa estar bem alinhado dentro de você, muito bem alinhado, porque a sua mentalidade, o seu psicológico, ele vai demandar todas as outras coisas. Se você não estiver bem alinhado dentro de você, no seu psique, você não consegue dormir direito, você não consegue trabalhar direito, você não consegue alimentar direito, você não consegue fazer absolutamente nada. É instalado em você um drive de derrota, se você não tiver com isso aqui bem alinhado. Então olha aqui para mim. Quando você não supera as coisas que já aconteceu, ou seja, assassina, mata, enterra de vez as dores do passado, os sofrimentos, as humilhações, as coisas que te fizeram sofrer, ou até mesmo as vitórias, os ganhos, se torna impossível você adaptar as mudanças do novo. Olha aqui para mim, o novo é novo. O novo você não domina. O novo você não conhece, porque ele é o quê? Novo. Sabe aquele emprego maravilhoso que você tinha, que você ganhava 4 salários, uma benção, você perdeu ele. Te mandaram embora injustamente. E agora você está na situação de ganhar um pouco menos. Mas se você não trabalhar com a mentalidade do novo agora,
você não consegue nem conquistar o novo, porque o velho já se passou. Então o que acontece? Essa dificuldade em adaptar com as mudanças internas nos impede de avançar, de conquistar. Ah, pastor, no passado eu sofri uma traição. Ah, pastor, eu fiquei muito decepcionado. Não, beleza, já aconteceu. Só que agora o novo que chegar, ele não é culpado do passado. Quem está me entendendo? Ele nem sabe do seu passado. Detalhe interessante, e por isso que é um dito muito popular, que mulher diz sobre isso. Todos os homens são o quê? Iguais. Não, todos os homens são iguais, não. Um é moreninho, outro é branquinho, um é alto, outro é branco, um é mais fortinho, outro é magro, um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Mas quando você não altera dentro de você, matando o passado, vivendo o novo, na sua mentalidade tudo é igual. Todo patrão é ruim? Não, quem tem um patrão bom, levanta a mão para ver. Aí, não é todo patrão que é ruim, não? Não é toda pessoa que é ruim, não. Toda amiga é covarde. Não, tem gente bacana também. Isso aqui serve até pra gente, porque a gente vai se isolando tanto, vai sofrendo tanta pancada, que a gente acaba distanciando todo mundo, sabe? Parando de acreditar nas pessoas. E detalhe, se você não guardar o seu coração esfria, viu? Seu coração fica igualzinho uma pedra de gelo. Você não confia em ninguém, você não alegra com ninguém, você não sorri com ninguém, você não faz nada da vida a não ser ficar assustado, recanteado. Mas por quê? Porque não está vivendo novo. Um quarto ponto aqui. As mudanças, irmãos, internas, elas são necessárias de acontecer, mas também as externas. E olha aqui para mim, toda vez que você mudar externamente, vai ter um filho do Satanás para te repreender. Toda vez que você mudar externamente, vai ter alguém para tentar te lembrar do que já aconteceu. Toda vez que você mudar externamente, vai levantar uma pessoa para mostrar o quão você está mudando na ótica dela de forma pejorativa. Começa a ir para a academia, você é vaidoso. Você não era assim antes. Bom era quando você era gordo, acima do peso, quando você estava desanimado. Começa a estudar, você está diferente. O que você tem que estar fazendo? É assim ou não é? Porque as mudanças externas, a interna é algo comigo, é algo que eu preciso resolver dentro de mim. Agora as externas, as pessoas entendem que elas têm o direito de opinar o que você faz ou o que você deixa de fazer. Então entenda uma coisa, você precisa abraçar o novo, deixando o velho para trás. Você precisa abraçar aquilo que é proposto para você o agora, deixando o que já se passou para trás. E como que eu faço isso? Matando ele. Porque se você está buscando um novo e tem um filho do diabo que fica o tempo todo te mostrando o que já aconteceu e você não está resolvido internamente, aquilo tem poder de interferir quem você é agora. Quem está me entendendo? Você sabia que o cemitério é o lugar mais rico que existe na face da terra? Sabia disso? O cemitério é o lugar mais rico que existe na face da terra. Porque no cemitério, pessoas morreram com grandes projetos, com grandes sonhos, com invenções. E sabe por que elas morreram com isso? Porque tiveram medo de colocar para fora aquilo que pensou, aquilo que acreditava, ou porque alguém assassinou os sonhos delas. E aí por isso que o cemitério é o lugar mais rico que existe na face da terra. Talvez alguém morreu e tinha a solução para a cura do câncer, está no cemitério. Talvez alguém morreu e tinha a solução para a pavimentação, melhoria do Brasil, está no cemitério. Por quê? Porque não colocou para fora. Porque talvez alguém anulou aquela vontade. Você tem que deixar o passado, irmão, para que os novos tempos possam soprar sobre a sua vida. Você tem que deixar o passado, o que já se passou no passado, para que o tempo novo não seja só uma experiência, seja algo vivo para você. Quem está me entendendo essa noite?
Nossa geração hoje está adoecida porque muita gente não deixou o passado para trás. E aí coloca um falso sorriso no rosto estampado, como se tivesse tudo bem. Mas só Deus, através do Espírito Santo, sabe como é que está o coração, todo conturbado. Por fora, maquiado, bonito, carrão na garagem, 6 salários na conta, mas internamente não está resolvido ainda. Está preso no que já se passou. Um quinto ponto. Quando eu não mato o que já passou, não assassino o meu passado e vivo o novo, eu crio uma desconexão com o presente. Eu não me conecto no presente. Eu não vivo nem o agora, eu vivo. Você sabia que para você desfrutar do agora, você tem que abandonar o passado? E olha que interessante. Pastor, eu não concordo com isso não, porque eu não sou assim não. O que é que você faz quando você chega na sua casa e deita no seu travesseiro? Você reflete de atitudes da onde? Do presente? Da onde? Do passado. Você fica refletindo o tempo todo, não pensando no que você vai fazer, mas pensando no que você já fez. Aí eu te pergunto, o que você fez tem poder de mudar? De alterar? Não. O que você fez, sendo bom ou ruim, já está escrito na história. Então olha para mim. Para uma semente gerar vida, ela precisa morrer. A morte, em alguns momentos, ela é necessária para que haja vida. Tratando no aspecto espiritual, eu tenho que matar o meu velho homem. Detalhe sobre isso: a carniça do velho homem não morre. O velho homem, ele não morre, ele é enfraquecido, mas a sua natureza carnal, ela está aí dentro de você. Enquanto você existir nesse corpo terreno, você tem lutas, você tem dificuldades, você tem provas, você tem problema, tanto na parte física, quanto na parte espiritual, quanto na parte emocional. Por mais crente que você seja, pode fazer a oração do Pai Nosso todo santo dia, pode ler o Salmo 119, Salmo 115. Isso não altera a sua natureza. Isso não muda a sua natureza. As lutas sempre permanecerão enquanto existir fôlego de vida. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso enfraquecer a minha natureza, a minha carne, para que meu espírito possa fortalecer. Quem está me entendendo? Então, desconexão com o presente é uma das coisas que acontece quando eu não abandono o que já passou. Você não aproveita o hoje, irmão. Você não aproveita o agora. Sua mente está, seu corpo está aqui, mas a sua mentalidade está pensando na janta daqui a pouco. Está pensando, passou para acabar o culto, sou doidinho para comer um lanche ali. Isso é o quê? Desconexão com o presente. Outra coisa que eu aprendo com vocês, estou acabando já. Você acaba tendo dificuldades em lidar com desafios. Fala comigo assim, dificuldade em lidar com desafios. Qual que é a vantagem do antes? A vantagem do antes é que eu tenho experiência. A vantagem do antes é que eu tenho uma possível segurança. A vantagem do antes é que eu já conheço, eu já sei como é que funciona. Mas esse é o problema do antes. Quando você conhece, você sabe o que já aconteceu, há uma grande probabilidade de você permanecer no antes do que desfrutar do agora, porque a sua confiança está no antes, porque você conhece o antes. Só que não tem como você conquistar o novo sem abandonar a carniça do antes. Por mais que o antes deixe você seguro, preso, acreditando, você precisa dar passos de fé para o novo. Por exemplo, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de fatos que não se enxerga. E a Bíblia também diz que sem fé é difícil. Não, é impossível agradar a Deus. Tratando de um âmbito espiritual, você nunca vai conseguir avançar em fé se você estiver preso no antes. Porque o antes te traz segurança. O antes é fixo, está aqui. Você está firme. Mas quando eu dou passo de fé, eu tenho que acreditar que vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Quem está me entendendo? Só há possibilidade, se tratando no âmbito espiritual,
de dar passos de fé quando eu abandono o que eu estou. Então, por exemplo, eu oro para que Deus possa me abençoar, me dando uma direção certa. Deus ele só vai te responder essa oração se você entender que Ele está falando com você. De que forma que eu entendo? Primeiro é conhecendo o que, queridos? A Bíblia. Eu tenho que entender como é que Deus comunica. Eu tenho que saber qual que é a direção que Deus dá. Deus não vai enviar assim um anjo com uns penachos bonitos para falar com você e nem bradar do alto céu uma coisa para você. Então eu tenho que acessar o novo, eu tenho que conhecer, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que entender o que está escrito aqui, para depois eu dar passo de fé. Então se eu quero que Deus me abençoe uma trajetória, eu tenho que fazer a minha parte, para depois buscar de Deus uma direção. Eu tenho que dar passos de quê, querido? De fé. Essa igreja foi construída com passos de fé. Nós construímos essa igreja com passos de fé. De que forma? Inexplicável. Se fosse para declarar para o governo como é que essa igreja foi construída, a gente não saberia como declarar, porque não tem como. Foram passos de fé. Um exemplo, nós compramos 30 mil de ar-condicionado e estamos colocando forro no aprisco lá em cima. Isso é passo de quê? É passo meio de doidura, mas a gente chama de fé. A gente que é crente chama de fé. Então o que acontece? Você só consegue acessar o novo se você deixar o velho para trás. Você quer um exemplo na Bíblia? Quando Moisés resolve libertar o povo do Egito, a Bíblia fala que eles estavam preocupados com o quê? De que forma que eles morreriam? De que forma eles comeriam? Se teria nabo, cebola. Por quê? A mentalidade ainda era do passado. Aí o que Deus faz? Você sabia que eles peregrinam durante 40 anos no deserto? E não é porque Deus não tinha a direção certa para eles chegarem? Ou porque Deus estava preparando um lugar novo? É porque Deus queria fazer uma coisa com eles. Mudar o quê? A mentalidade do Egito. E gastou 40 anos em que pessoas nasceram, morreram para alcançar uma nova mentalidade. Enquanto a mentalidade não foi mudada, Deus não deixou eles pisarem na terra prometida. Inclusive, boa parte dos que pisaram eram os filhos, porque os pais haviam morrido no deserto. Aí fica nesse ciclo, porque não abandona o passado. O passado é mais presente do que o presente em si. Mais um. Fala assim comigo. Quando eu conquistar, mais forte, quando eu conquistar o novo, haverá dores. Na conquista do novo haverá dores. Não tem como você conquistar o novo sem dores. Não tem como você avançar, desenvolver, agradando tudo e todos. Não tem como você se profissionalizar se você não pagar o preço de ir para a faculdade, estudar, quebrar a cabeça. Olha aí, ó, dor, sofrimento. Não tem como você evoluir, tirar uma carteira, concluir o segundo grau completo, se você não pagar o preço de ir para a escola. É dores. Não tem como, humanamente falando, seres mortais, comprar um carro se não for com aquela boleta desse tamanho aqui. Aquilo é o quê? Dor. É 3 anos pagando esse trem. Dor. A evolução, ela é traçada pela dor. Uma sociedade só evolui se existir dor. É por isso que tem leis e regras que são para poder gerar dor. Travar a pessoa de fazer o que ela quer fazer e não pode fazer. Isso é uma dor. Quando você não abandona o antigo, você cria dificuldade em se reinventar. Você tem medo daquilo que é desconhecido. Olha aqui para mim, queridos. As nossas pregações aqui,
não é simplesmente você ficar dando glória a Deus, aleluia, e pular uma perna só. A direção que a gente tem aqui é trazer uma palavra rema para o seu coração, para que você consiga ter uma direção certa de como fazer durante o dia a dia. Amém ou não amém? A ideia nossa aqui é trazer uma palavra que você consiga lembrar e de preferência aplicar no momento certo. Eu sei que muita gente às vezes, elas não são curadas, transformadas, não é porque não recebeu o conhecimento. Eu sei que muita gente às vezes não é transformada, não é porque não ouviu a palavra certa, é porque ignorou a informação certa. Olha aqui para mim. Se eu quero matar a minha sede, eu não devo importar com a torneira, porque independentemente se a torneira é de barro, de prata ou de ouro, o que mata a minha sede é o quê? Se eu quero receber cura, se eu quero ter uma mudança, eu não devo preocupar com o processo em si, eu devo preocupar em alcançar essa mudança. Olha aqui para mim, você precisa deixar o passado no passado. Sabe essa dor que você carrega ela? Enquanto você não deixar o passado no passado, essa dor é o seu senhor, ela vai te escravizar. Enquanto você não superar aquilo que já aconteceu, você vai ficar culpando todo mundo do novo. Enquanto você não abraçar o novo, você vai ficar preso naquilo que já aconteceu e não dando a oportunidade a si mesmo de experimentar coisas que você não experimentou. Você tem que alcançar o novo, senhor. Você tem que alcançar o novo e deixar o que se passou para trás. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Porque senão você fica num loop infinito, achando que está evoluindo. E você não está evoluindo. Porque na sua mentalidade ainda tem uma, sabe, tem um espaço lá ainda no passado. Não, qualquer coisa eu recuo que já aconteceu. Qualquer coisa eu corro para aquilo que já aconteceu. Não, aqui eu tenho a segurança aqui. Você sabia que boa parte dos filhos que são improdutivos foi porque o pai não colocou ele em situação difícil? Foi porque o pai nunca disse não? Você sabia que boa parte das mulheres que sofrem na mão de homem banana hoje é porque um dia alguém não deu uma dura nele? Toda vez que aconteceu alguma coisa, vem cá meu filho, papai está aqui para te proteger. E aí o filhinho cresce com a crença de que o tempo todo tem alguém para poder proteger, ou seja, não abandona o que passou, não cria responsabilidade, não evolui. Deixa o que passou para trás. Se tratando em questão de fé, a Bíblia fala que Jesus é um caminho, verdade e vida. Acabou, está ratificado. Se tratando em questão emocional, o que já passou, já passou. Não tenta recuperar, não. Esteja bem resolvido com isso, irmão. Esteja resolvido com isso no seu coração, Senhor. Amém? E eu sei que muita gente vai ouvir isso aqui, pegar essa informação e guardar no bolso assim, deixar bem guardadinho e continuar sofrendo. Você precisa colocar isso em prática. Deixar o que passou para trás. Enquanto você não aceita o novo, você é escravo, você é prisioneiro das coisas passadas. Enquanto você não aceita o novo, você vai ficar sofrendo com os traumas passados. Olha aqui para mim. Muita cicatrização não aconteceu, não é porque Deus não quis cicatrizar a pessoa. Muita cicatrização interna não é porque a pessoa não recebeu oração. Deus estava com uma ferramenta na mão para fazer a cirurgia. Deus já estava com bisturi na mão, com a agulha na mão, com a linha na mão para costurar aquela ferida. Mas a pessoa prefere o quê? Não, Deus, deixa quietinho aí. Deixa minha dor de estimação, não é isso? Eu quero receber a cura, mas em contrapartida, já estou acostumado com o ferimento que eu tenho. Eu consigo lidar.
Deus, eu quero que o Senhor cura dentro de mim essas coisas, mas ainda eu estou acostumado com esse negócio, então eu sei que vai doer o Senhor passar essa agulha e costurar, então eu quero a cura, mas eu tenho medo de, sabe, eu tenho medo de a cicatrização, como é que vai ser, qual que é o processo que vai ter, quantas agulhas com linha vai ter que passar. Quem está me entendendo? Deus já estava com a agulha, a linha na mão para poder fechar a ferida, mas você não quer receber a cura? Não, você quer na verdade, só que você está apegado com o sofrimento que já aconteceu. Irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Se alguém está em Cristo, uma antiga criatura é? Não, uma nova criatura ele é. As coisas velhas já se passaram. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Até para servir a Deus, você tem que largar o passado. Até para andar com Deus em novidade de vida, você precisa largar o passado. Deixa Deus costurar esse ferimento aí, porque senão vai ficar sangrando e pingando sangue nos outros. Deixa Deus passar a agulha dele aí, ó, e fechar essa cicatriz que está no seu coração, porque enquanto você não deixar fechar esse negócio, vai ser sempre uma cicatriz não cicatrizada, uma ferida não cicatrizada, uma abertura, sabe? E aí só derramando sangue. Que Deus possa falar no seu coração através dessa palavra aí. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Queria orar com você nessa noite, e uma oração bem sincera. A palavra sincera é sincero no original, sabia? O que é uma palavra, o que é uma coisa sincera? Antigamente as casas, olha isso aqui, detalhe interessante. Antigamente as casas, que era com chão batido, vermelho, não era? Lembra? Vermelho, verde. Quem lembra disso aí? O que passava na casa? Uma cera, para dar uma disfarçada na fiura do chão, né? Aí passava uma cera. O que é uma palavra sincera? É sem o quê? Sem cera. É um trem no bruto mesmo, é o real. Vamos orar sem cera com Deus? Abrir o nosso coração para Ele? Contar do que está interno do nosso coração? Feche seus olhos que eu quero orar com você. Deus, eu quero fazer uma oração sincera para o Senhor, juntamente com os meus irmãos. Nós entendemos que para o novo acontecer, para as novas conquistas chegarem, a gente não tem que ficar preso no que já aconteceu. O que já aconteceu não muda, não transforma, apenas tem poder de nos machucar. O que já aconteceu não está mais sob o nosso domínio. Mas se a gente ficar apegado com as coisas que a outrora aparenta segurança, passa a ideia de seguro, eu nunca vou conseguir viver o novo. Quem sabe eu estive em um relacionamento, me casei novamente, e eu vivo jogando na cara do meu marido, da minha esposa, coisas que eu vivi no passado, como se ele ou ela fosse culpado. Quem sabe eu estou num emprego novo, num serviço novo, com novas pessoas, mas a minha mentalidade ainda é daquelas pessoas que me traíram no outro serviço. Aí eu não consigo prosperar, eu não consigo avançar, eu não consigo desfrutar, eu vivo desconfiado de todo mundo, porque na minha mentalidade o passado é o que representa o novo. Oh Deus, me dê força para entender a importância de conquistar novas coisas. Com novas coisas eu sei que também vai haver repreensão. Com novas coisas, novos inimigos se levantarão. Com novas atitudes, prejuízos também virão. Alguém que vai abrir um negócio, é claro que ele vai sofrer com prejuízo, é claro que isso vai acontecer, mas quem sabe o não entender isso tem privado esse homem, essa mulher de abrir um negócio, porque um tempo atrás ele tentou um projeto, deu errado, e agora na cabeça dele instalou um drive de derrota, porque não consegue mais, porque um dia ele fracassou. Oh Deus, nos fortalece, nos faz entender que a gente precisa viver em novidade de vida.
Porque se eu não entendo essas coisas, eu faço pessoas ao meu redor sofrer, porque se importam comigo. Eu me faço um sofredor, porque eu acredito que o passado me representa. Quantas pessoas sofrem em não liberar cura para si mesmo, de algo que fez, de uma situação que causou, de uma situação que ela foi a autora. Oh Deus, nos fortalece, Pai, porque não adianta receber promessa, não adianta receber direção, não adianta receber a bênção se a gente fica preso no que já aconteceu. Fortalece a nossa mente, fortalece o nosso espírito, para aprender a aproveitar o novo que o Senhor deu. Nos faz entender que mais importante não é a história que já está escrita. O mais importante é a história que estou escrevendo agora. Por isso que muita gente não consegue vencer as dores, Senhor, porque fica preso no que já aconteceu. Se culpa outros e não aceita a novidade de vida. Mas essa noite eu peço ao Senhor, com o teu poder, com a tua graça, que toque o nosso coração, nos ajuda, nos fortalece. Pai, eu sei que muita gente o Senhor vai levantar para poder nos fortalecer, mas eu não quero depender do apoio de ninguém. Eu só preciso do apoio do Senhor. Foi assim que Moisés disse, Senhor. Ele não falou se Josué estivesse com ele. Ele disse: se o Senhor estiver comigo, eu tenho coragem de enfrentar esse negócio. Foi assim que Abraão entendeu, quando ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. Vou sair da minha parentela, vou conquistar novas coisas, porque o Senhor está comigo, o Senhor me chamou. Então Deus, eu preciso da autorização do Senhor, eu preciso da confirmação do Senhor, eu preciso da ratificação do Senhor comigo. Se eu tiver convicção que o Senhor está comigo, eu vou encarar esse emprego, eu vou encarar esse projeto, eu vou encarar esse relacionamento, eu vou abraçar essa causa, porque contra o Senhor ninguém pode. Se o Senhor estiver comigo, ninguém consegue prevalecer. Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz o impossível acontecer. Eu só preciso que o Senhor esteja comigo nessa jornada, mudando a minha história, mudando o meu caráter, mudando a minha visão, para acreditar que eu não tenho para onde mais voltar. Não tenho mais para onde voltar. Vamos nessa música. Ele abriu mão de sua glória, você lembra dela? Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias. Ele abriu mão de sua glória. Cante isso. No madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. A igreja. Ele me deu um destino, Uma capa e um pouco de vinho. ele me deu um são, cajado e pão. Pôs o anel. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, Novas sandálias pra suportar o medir. Pois um anel. Em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais, queimei as carroças e afundei meus barcos no caos.
cabe um pouco de vinho, e me deu um são, cajado e pão, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o índio, pois o anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: a igreja. eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Me ouça falar. Eu sei que meu tempo já passou, mas eu queria aproveitar esse tempinho finalzinho aqui e fazer um apelo. Você que ouviu essa mensagem aqui hoje e precisa criar uma aliança com Jesus, precisa abandonar o seu antigo eu e viver em novidade de vida, essa fala é com você agora, é para você essa direção aqui agora. Não tem como você ser salvo, salvar a sua alma, se você não confessar Jesus como o único Senhor da sua vida e Salvador. Muita gente reconhece Jesus só apenas como Senhor, faz oração do Pai Nosso, acredita, confia, mas o importante é também reconhecê-lo como Salvador da sua alma. E só existe um meio de fazer isso: confessando Jesus com a sua boca, falando: eu quero te aceitar como meu Senhor. Todo processo importante na vida de qualquer pessoa, seja um casamento, seja a compra de um terreno, o que ratifica, o que faz valer aquilo é o documento. No mundo espiritual, o que faz você estar protegido debaixo da asa do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente, é aceitar Jesus. O que faz você estar protegido de macumba, de mal olhado, dessas coisas, é você confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se você não faz isso, você é apenas um ouvinte
alguém que admira Jesus, mas você só passa a ser alguém que pertence ao corpo de Jesus quando você o aceita como Senhor. E de que forma que a gente faz isso? É levantando a mão e dizendo: eu quero aceitar Jesus. E por que a gente faz isso na igreja? Não num cantinho particular. Porque todo mundo precisa entender que você agora, inclusive os céus e a terra, precisa entender que você pertence a um Senhor. E você agora declarou Jesus como seu Salvador. Então o inferno precisa entender que agora você não é ovelha perdida. Ele acabou de perder o poder sobre você, porque Jesus, o Yeshua HaMashiach, assumiu o trono dele sobre a sua vida. Simples assim. Não tem como ser salvo se você não aceita Jesus. Você pode vir na igreja durante 10 anos, sentar, dizimar, ofertar. Isso aí é prática e obrigação de quem serve a Deus mesmo. Mas só há um jeito de ser salvo: confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Como é que eu sei, pastor, que eu não sou salvo? Vou te perguntar: você é salvo? Gerou dúvida no seu coração, você não é salvo. Se lá dentro, internamente, você ficar com dúvida, você não é salvo. Porque os salvos têm convicção. Porque mesmo acertando ou errando, ele é salvo. É convicção, é convicto. Ele já fez esse ato. Então, quero perguntar para você que está aqui nessa noite: existe alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Só isso, orar por você e ratificar essa atitude aqui, ligar na terra e no céu. Existe alguém? Detalhe: não deixa a vergonha de tomar o poder, não. Deixa a vergonha de dominar, não. E não deixa a dúvida ser o seu Senhor também, não. Porque talvez você não tenha outra oportunidade, a oportunidade é essa, e você tem que abraçar. E detalhe: Jesus não precisa que você se torne um crente. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Quem entendeu? Do mesmo jeito. É você que precisa da poderosa mão dele sobre a sua vida. Então não é uma honraria para Jesus ter você pertencendo ao corpo dele. É uma honra para você pertencer ao corpo de Jesus. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão. Ou quer reconciliar com Jesus? Levante sua mão. Nós vamos apenas orar por você. Existe alguém nessa noite? Vem cá, Lucas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ah, que glória a Deus fraquinho. Se você entendesse a importância disso. Aleluia. Vem na frente. Existe mais alguém nessa noite que quer reconciliar ou entregar a vida para Jesus? Levante sua mão, que nós vamos orar por você. Se existir, você pode me interromper, que vai ser um prazer. Vou orar por você. O passado já se foi. Nova história, novos tempos, novas conquistas, nova unção, nova visão, nova percepção, novas atitudes. O passado a gente deixa no passado, e o novo é o agora. Repete comigo essa oração: Jesus, nessa noite eu quero reconectar com o Senhor de forma diferente, permanente. Eu não quero repetir, ficar no passado. Eu quero escrever uma nova história. Não importa a opinião das pessoas. O que importa a partir de hoje é a história que eu começo a escrever com o Senhor. Muda a minha mente, o meu coração, para entender que o que já foi, o que eu era ontem, ficou no ontem, e eu já acabei com isso. Eu estou agora no presente, escrevendo uma nova história com o Senhor, em nome de Jesus. Algumas pessoas vêm aqui na frente abraçar Ele. Aleluia. Meus amados, que vocês tenham uma semana abençoada e abençoadora, amém? Que aonde você chegar, as pessoas sintam a presença de Deus através da sua vida. E esquece o que já passou. Vamos ficar com o novo. O novo é bom. O novo nos surpreende. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo
repouso sobre a tua vida hoje e para tudo sempre. Vai em paz, beijo no coração, e essa igreja te ama. Beijo, Deus abençoe. Os homens, recolha as cadeiras.